aqui no campo, né? No campo aqui das escalações, né? Do Fluminense e do Internacional. A partida ontem válida, né? Pelas semifinais da Libertadores, 2-2. E a gente está vendo aqui, galera, a escalação do Fluminense, né? Ontem com Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo, André, John Arias, Ganso, né? O Keno, o Germancano e o John Kennedy, tá? E aí a gente vai ver o Inter com a escalação com Sérgio Rocher, Vitão, Mercado, René e Milo, né? E aqui a gente tem o Maurício, o Arangues, o J. Cardoso aqui mesmo. Deixa eu ver aqui. É o Johnny. É o Johnny. J. Cardoso é o Johnny. Até ele também é americano, né? Naturalizado americano, desse americano. Eu sei que ele joga na seleção dos Estados Unidos, o Wanderson, o Valência e o Alan Patrick. Então você vê um Internacional no 4-4-2 clássico, né? Um 4-4-2 clássico, com o time bem compacto, né? Com a dupla de zaga tranquila, né? O Mercado fez uma boa partida, o Vitão também. O Milo é um lateral que veio do Celta, né? Ele trabalhou com o Cudê lá na Espanha, ele é espanhol. O René que foi altos e baixos, né? Durante a partida. O Wanderson, muito rápido. O Maurício também jovem. O Johnny também é jovem. O Arangues não é tão jovem, mas ainda, né? Da cauda ainda. O Patrick, que é um cara que se movimenta muito mais do que o Ganso. E o Ené Valência, né? E o Alan Patrick, para mim, foi o melhor do Internacional, tá? O gol foi dele, né? E um gol foi do Malho no final do primeiro tempo. E o nosso Fluminense no 4-2-4, né? Com a zaga titular. E eu contesto aqui o Marcelo como lateral, tá? Todo mundo sabe que o Marcelo é craque com a bola nos pés, mas defensivamente ele deixa muito a desejar. É tanto que principalmente o primeiro gol do Inter, né? Sai de um cruzamento e o Mairo vai nas costas dele e consegue cabecear. Entre ele e o Keno também, né? O Keno também estava por ali, mas o Marcelo defensivamente ele deixa muito a desejar. Foi assim contra o Vasco, tá? Eu vou falar de algumas escalações. E eu colocaria o Diogo Barbosa, que não é brilhante tecnicamente como o Marcelo é, e ofensivamente o Marcelo produz mais, claro, mas é um lateral que tem físico para atacar e defender o Diogo Barbosa, né? Veio muito criticado do Grêmio, mas no Fluminense vem sendo um bom lateral, vem tido partidas justas, e eu não tenho a criticar nada ainda do Diogo Barbosa no Fluminense, né? A gente tem que ser justo, a torcida do Grêmio tem lá os motivos dela para criticar ele, mas aqui no Fluminense ele vem sendo um jogador justo. O André fazendo ali a contenção e jogando sozinho, literalmente. Por quê? Né? O André, ele jogou por ele pelo Ganso, porque o Arias e o Keno, ou eles ficavam preocupados em ajudar os laterais, ou eles ficavam preocupados em fazer o funilar para o meio para poder ajudar o André, porque o Ganso era -1. O Ganso, no esquema ontem, era -1. Ofensivamente, o Ganso não estava criando nada, e defensivamente ele estava numa rotação a 10 km por hora. Ele já não tem muita intensidade, mas principalmente porque ele estava 30 dias sem ter jogado. Mas o técnico, né, colocou ele. E a gente vai falar do Diniz depois. Tem um pedacinho da entrevista dele aqui da coletiva que eu não tenho nem muita paciência para ficar ouvindo muito, mas eu vou ouvir essa parte porque foi uma das poucas perguntas interessantes que teve um pouco de, né, objetividade na pergunta ali do Thiago da Band. Germancano, monstro, e o Germancano não pode sair da área, e esse 4-2-4 prejudica ele também.
né? Porque muitas das vezes o Germancano era um armador, e o John Kennedy, né? O Urso. Mas que ontem não teve muita necessidade do Urso. Por quê, galera? A gente vê que o Diniz, ele quis escalar o time no 4-2-4 da mesma forma que pegou o Olímpia. Aqui o jogo contra o Olímpia, lembra? O 2-0 aqui no Maracanã. Vê se não é a mesma escalação. Aqui. Não é a mesma escalação? Qual é a única diferença do contra o Olímpia e contra o Internacional ontem? É o Marcelo e o Diogo Barbosa. Vê se não é isso. É isso? Só isso. Só que essa diferença faz muito detalhe. Porque quando você bota um time no 4-2-4, você é muito ofensivo. Mas você tem que ter cuidado que o time adversário também, ele também está jogando. O time adversário também, ele está na semifinal. O time adversário também, ele tem condições de ter estratégias para poder também vencer você. Será que o Diniz estudou o Internacional? Porque para mim o que ele fez é o seguinte, ele estava no telefone, vou pegar meu celular aqui para a gente enumerar. Olha, a escalação da seleção tá legal. Ih, rapaz, calma aí, tem que armar o time aqui contra o Fluminense e contra o Internacional. Pô, deixa eu ver aqui e tal. Vou botar o mesmo time contra o Olímpia. O que me parece é isso, que tá desfocado, só pode ser. Beleza, galera? Porque assim, o Olímpia, ele não tem a força ofensiva que o Inter tem. Pô, quer comparar Gonzalez com Ené Valencia? Tá de brincadeira, né, Diniz? E olha o time do Olímpia armado, 5-4-1. O Olímpia veio somente para se defender. Esse homem a mais aqui, o Barreto, que o Olímpia ia jogar no 4-4-2, na hora lá o Arce botou esse Barreto Vieira aqui, eles ficaram só para se defender. Aí sim eu bati palma pro Diniz, porque ele acertou a escalação. Porque aqui estava o Diogo Barbosa, lateral barra lateral. Não é um meio armador, ala, que não tem mais força para se defender. Cara, eu fico impressionado com uma mídia. A tradicional, ela não analisa o jogo do Fluminense como tem que ser analisado, cara, muito superficial. E a torcida vai muito no oba-oba, tem até canal de YouTube que fica fazendo isso, cara, que é segmentado ao Fluminense. Fala a verdade pra torcida, cara. Meu canal é pequenininho, tem nem 300 pessoas. Mas aqui eu não vou ficar rodando camisa para poder fazer engajamento, não. Galera, meu foco é outro na minha carreira profissional. Aqui é algo que eu faço com paixão. Aqui é algo que eu faço com muita paixão que eu tenho ao Fluminense Futebol Clube. Então eu me coloco aqui à disposição, a meu rosto, né, a minha imagem, para poder aqui analisar junto com vocês. Eu não sou melhor do que ninguém, não. Só conheço o meu time, né? Porque a gente acompanha o Fluminense, eu gosto de acompanhar. Então assim, a gente vê aqui o time do Fluminense com o Diogo Barbosa contra o Olímpia. Aí sim, né? Aí sim o Diogo Barbosa, ele é um lateral, e aí o Fluminense mesmo assim não tinha um adversário ofensivo. O Inter, além do Ené Valencia, o Inter também tem o Alan Patrick e o Wanderson, que é muito ofensivo, entendeu? Então assim, o Inter ainda tinha o Maurício também, que caiu pela direita, até que não jogou muito bem ontem, mas esses três aqui jogaram muito bem. O Wanderson puxando contra-ataque, o Alan Patrick armando o Internacional e o Valencia, e todo mundo sabia disso. Eu falei na pré-live do Fluminense e Internacional no canal de Johan, vocês podem ver lá, eu até falei com o Carlos Potato e também com o Stone, né, o seu Manuel Stone. Eu falei para eles lá, falei assim, ó, se o Fluminense entrar com a escalação aí, o Inter vai pegar o Valencia e vai jogar nas costas do Marcelo e do Felipe Melo. E o Keno vai ter que ficar de assistente de lateral ali o tempo inteiro. Entendeu? Então assim, parece que o Diniz, ele não analisou o Internacional como ele tem que ser analisado. Ele pegou o mesmo time que jogou contra o Olímpia, entendeu? E achou que ia dar certo. É uma estratégia kamikaze, porque você deixar o André e o Ganso, eles dois aqui, mas o Diogo Barbosa aqui contra o Olímpia, beleza. O Olímpia veio no 5-4-1 para se defender apenas. Agora, você fazer a mesma escalação com o Marcelo, que não é mais lateral, e o Ganso voltando de inatividade, ainda tem isso. Aqui contra o Olímpia, o Ganso estava jogando uma partida atrás da outra. Entendeu?
O Ganso estava jogando. Aqui o Ganso está parado desde o jogo contra o... acho que é contra o Olímpia, na volta. O Ganso está sem jogar desde contra o Olímpia na Libertadores. Entendeu? Então assim, é muito tempo, galera. Para você botar só um André para marcar o meio de campo do Internacional, que jogou com 4. Aqui ainda o Patrick ainda fechava. E o Valência muitas das vezes também voltava para ajudar para marcar. E quando eles atacavam, eles atacavam em bloco. Um meio de campo pesado. E o Fluminense aqui, o Ares aqui preocupado com o Wanderson, o outro aqui preocupado, o Keno preocupado com o Maurício, né? E o Valência caindo toda hora aqui, perturbando o Felipe Melo e o Marcelo. É lógico, o Cudê, ele não é burro, ele vai ver ali, calma aí, pô. Ele já sentiu que o Felipe Melo não estava bem tecnicamente, né? E aí ele colocou o Felipe Melo umas 3 entregadas assim. E falou, opa, vou já botar o Valência aqui. Entendeu, galera? Então assim, contra o Olímpia eu entendi o Diniz. E a gente aqui elogiou a coragem dele. Mas contra o Internacional, só a escalação já me dava medo. E durante o jogo, tá? Durante o jogo a gente vê que o Fluminense, até antes da expulsão do Samuel Xavier, o Inter teve oportunidade. O Fluminense também teve? Teve, né? Com a bola nos pés, o Fluminense, ele é muito bom, porque ele é um time bem treinado ofensivamente, sabe jogar, né? Não teve nem muito erro de saída ontem, algumas ali com o Felipe Melo e tal, tentou entregar ali depois né? Nos 20 e poucos minutos assim, o Felipe Melo começou a dar alguns defeitos ali na saída de bola, mas o Fluminense, quando atacava, o Fluminense não estava mal. Agora, como o Internacional atacava o Fluminense, que eles sabem atacar também, e não ficaram entrincheirados lá atrás, porque eles viram a abertura no meio de campo, eles foram muito perigosos, galera. Entendeu? Aqui tem outras escalações. O Samuel foi expulso aos 45 minutos do segundo tempo, do primeiro tempo. Entendeu? Então assim, eu vou falar da expulsão, mas antes a gente está falando aqui taticamente. Taticamente o Diniz ontem foi um desastre no primeiro tempo. Um desastre. Ele não observou o time adversário. Isso para mim é arrogância. Não adianta falar baixo, falar prudente, entendeu? Se as suas ações ela tem arrogância, não adianta. A arrogância ela é identificada nas ações, tá? Porque se você não observa o Internacional da maneira que tinha que ser observado, colocando aqui o seu Alexandre no meio, entendeu? E tirando o John Kennedy e botando o Marcelo aqui no banco de reserva, já que você quer dar prioridade ao Ganso, né? Ao brother Ganso, porque tá parado há 30 dias e não vem jogando isso tudo. Então bota o Marcelo no banco, mas bota o Diogo Barbosa. Por que tirou o Diogo Barbosa se ele tava bem na lateral? Ué, isso não é meritocracia? Isso é o que? Vestiariocracia? É nome de jogador? Você fez isso na seleção também, Diniz, contra o Peru? Ficou com medo danado de tirar o Casemiro? Tem que ter postura, tem que ter posição, cara. Tem que ter coragem, não tem que ter coragem que você fala? Pô, cadê a coragem com as ações? Coragem de boca é mole, pô. E também tem que ter humildade para você reconhecer também que o time adversário também tem 11 lá. Eu vi live fazendo aí, até canal de TV, mídia, grande mídia, 11 contra, sei lá, 10 contra 1 Fluminense. Aonde? Análise individual, isso não conta muito na partida. É lógico que em alguns momentos, como o Cano, ele é um cara diferenciado na área, é lógico que ele hoje para mim ele é o melhor centroavante que tem, mas o Valência ele não fica muito atrás do Cano não. É um baita centroavante. O Rocher hoje, ele está no mesmo nível do Fábio, principalmente na Libertadores. Pode ser o Fábio, o Rocher também escolhido. O mercado hoje, para mim, ele é melhor do que o Felipe Melo. São quase a mesma idade, também era uma outra posição no mercado que era lateral direito e hoje ele é zagueiro. Ele é melhor do que o Felipe Melo. Entendeu? O Ganso, para mim, ele não é melhor do que o Alan Patrick, nem aqui nem na China. Hoje, não é. Pode ser na carreira toda, mas o Alan Patrick, para mim, é muito... Hoje, ele é muito mais importante e interessante no Internacional do que o Ganso. As outras posições até concordo. Mas nessas três posições aí, o mercado ganha, para mim. O Alan Patrick ganha. E o Rocher e o Fábio é disputa feia. E o Ené Valencia e o Cano também é disputa feia. Então não é assim não, galera. Não é bem assim não. E o Hugo Malho, o Bustos com o Samuel Xavier também não é essa diferença toda não.
Então calma, tá? Calma, vamos ver o time adversário também. Então assim, eu tô outras escalações aqui, né? Eu vou falar só e vou fazer uma análise rápida do primeiro tempo só para terminar esse vídeo, tá? Eu não gostei taticamente da escalação que o Diniz botou. Não gostei. Não gostei. Aí você vê aqui, partidas boas que a gente fez no ano, né? Além do Fluminense contra o Olímpia, que o Diniz acertou na escalação. Contra o Flamengo, quem lembra? Né? Aqui, o Marcelo estava de lateral? Estava de lateral. E tomou até amarelo. E no segundo tempo, o Fluminense fez um gol aos 56, mais ou menos aí aos 11 minutos do segundo tempo. O Flamengo estava dando um trabalho ali, que tinha botado um menino ali no lado direito para dar trabalho para o Fluminense, que foi o Matheus França, que aí até saiu do Flamengo. Tá? Esse Matheus França aqui está até no Chelsea, eu acho, se eu não me engano, né? Não, foi para o time do Crystal Palace, do Textor. O Matheus França, ele deu um trabalho danado aqui no segundo tempo para o Marcelo e para o Felipe Melo. É porque aí o Fluminense fez um gol logo depois e abafou o Flamengo. Fez 3, fez 4, aí o Flamengo acabou o time do Flamengo. No primeiro tempo, o Fluminense foi muito perfeito, porque o Marcelo estava, né, o Felipe Melo naquela partida fez uma boa partida, o Alexandre estava caindo aqui. Olha a diferença quando você tem um Alexandre aqui, que ele ajudou o Marcelo pra caramba naquela partida. E olha o time de ontem. Cadê o Alexandre para ajudar o Marcelo? Olha o time todo espaçado do Fluminense. Tinha só o Keno para ajudar o Marcelo. Aqui não, tinha o Alexandre e o Keno. Então mesmo alguém, se o Valência estivesse ali, o Alexandre poderia impedir ele e ajudar o Marcelo. E até não deixa tão exposto o Felipe Melo, que ontem também individualmente também estava muito mal. Me pareceu, depois eu vou falar análise individual, que o Felipe Melo estava machucado. Então galera, o time contra o Flamengo também estava bem armado. Estava num 4-2-3-1 ali. O Arias ia, o Keno ia, né? Era um 4-3-3 praticamente, quando estava sem a bola, porque o André e o Alexandre subiam junto com o Ganso. É um time muito mais compacto, um time muito mais balanceado, equilibrado, né? O Flu contra o River Plate também, mesma coisa de contra o Flamengo, mesmo time contra o Flamengo. E por incrível que pareça, foi as duas partidas que o Fluminense foi melhor assim, taticamente e tecnicamente. Foram as duas partidas que a gente jogou melhor. A única diferença contra o River e contra o Olímpia e contra o Flamengo foi Guga na lateral direita e o Samuel Xavier na lateral direita. Mas o Guga contra o Flamengo jogou muito bem. E diga de passagem, o Guga ontem entrou muito bem contra o Internacional. Aí a gente tem um outro time aqui, além do River Plate, contra o Vasco, foi um desastre. Foi um desastre defensivamente. Porque ofensivamente o Fluminense jogou bem, como jogou ontem. Mas um desastre também defensivamente, porque novamente o Marcelo exposto. E ainda tinha o Alexandre aqui, hein? Mas o Marlon estava mal nessa partida, o Keno não estava muito bem. O meio de campo exposto. Alexandre sendo que se desdobrar aqui porque o Keno não estava bem na partida, o John Kennedy também não estava ajudando também para defender ali, ajudar o Arias não estava bem, o Arias se machucou, né? O Guga também não estava muito bem nessa partida, então assim, 4-2-4, mas ainda tinha um Alexander que tem muito mais intensidade do que o Ganso. E ontem contra o Inter, o Ganso ontem foi a pior escalação que poderia ter entrado, com um time muito mais ofensivo, com um time muito mais qualificado do que Olímpia, do que Vasco, no mesmo nível do River Plate, no Maracanã, né? O River veio até mais ofensivo, então deu até mais espaço para o Fluminense, e o River ainda teve uma expulsão quando estava 2-1 e quis ir para dentro do Fluminense, e aí tomou a sacola de 5. E eu vou te falar, tá? Analisando aqui o primeiro tempo, foi um desastre. Foi um jogo de casado contra solteiros, tá? Então assim, a escalação para mim foi errada. Ele não observou o time adversário e foi um jogo do casado contra solteiro, porque até
o Samuel ser expulso, que foi no final do primeiro tempo, o Internacional teve umas 3 chances. Umas 2 claras com um defesaço do Fábio, e teve outras 2 que eu não me lembro com quem foi. Teve uma com o Wanderson, que o Fábio saiu muito bem. Teve o chutaço do Enivalência e teve mais uma. E teve o gol de cabeça, falha nas costas do Marcelo, né? Aqui era o buraco, né? O gol do Inter foi no buraco que o Samuel Xavier saiu. O Arias não fez o papel aqui de segurar esses 2 minutos finais, né? Foram 5 minutos de acréscimo no primeiro tempo. E aí o Fluminense tomou o gol. Mas assim, o primeiro tempo foi um jogo lá e cá. O Fluminense teve chance com o Keno, o Fluminense teve chance com 2 com o Keno, né? O Fluminense teve chance também com 2 com o Keno, o gol do Cano, e não sei se teve mais alguma, eu não me lembro. Mas foi um jogo lá e cá, o Fluminense muito exposto, o Marcelo muito exposto, o Felipe Melo muito mal tecnicamente, doido para entregar, quase entregou uma aqui que o Ganso salvou ele, foi o único lance que o Ganso voltou ali para marcar, foi no lance do gol do Internacional. Então, rapaziada, assim, primeiro tempo muito complicado. Aí teve a expulsão do Samuel Xavier, que para mim ele já tomou o primeiro amarelo injusto, porque o Enivalência é um senhor cavador de falta, né? É aqueles sul-americanos que adora fazer, né, aquelas inventadas, né, de cartão amarelo para o time adversário, catimbeiro, né, catimba pura o Enivalência, malandro, né? Ali levou um primeiro amarelo para o Samuel Xavier, tudo bem, mas foi falta nele, no Nino. O árbitro, né, bem complicadinho esse árbitro, né, parece a cara de maluco, né, ficava apitando assim, tem uma cara meio de maluco esse árbitro. Aí deu um amarelo para o Samuel Xavier, depois, errado, depois o Samuel Xavier chega, encosta de leve no Enivalência, o Enivalência faz aquele espetáculo também, né, cai no chão, parece que quebrou a perna dele. E aí o juiz dá o segundo amarelo e vermelho. Eu acho que o erro foi o primeiro amarelo. E eu acho que o segundo poderia marcar falta. Tudo bem, mas não o segundo amarelo para expulsar um cara numa semifinal de Libertadores. O juiz também tem que analisar também o jogo, né? Se é expulsão clara, se pegasse com a perna mesmo levantada, tudo bem, é vermelho direto, mas não foi isso, né? Eu acho que o juiz foi muito rigoroso com o Samuel Xavier e prejudicou o Fluminense muito, né, no jogo, no final, principalmente no segundo tempo, que aqui já estava no fim do primeiro tempo, e a gente ainda toma um gol no primeiro tempo. E eu acho que isso aí o Diniz tem razão em reclamar. Isso aí o Fluminense tem razão em reclamar. Mas enfim, não foi por isso que o Internacional criou chance no primeiro tempo. Foi pelo buraco, foi pela errada escalação do Diniz no primeiro tempo, né, galera? Vamos ser justos. O Kudê, no primeiro tempo, ele foi muito mais técnico de futebol respeitando o Fluminense do que o Diniz respeitando o Internacional. Tá? O Kudê, no primeiro tempo, botou o Diniz no bolso, que eu acho que não é difícil para qualquer pessoa fazer isso, né? Só ver as deficiências físicas do Felipe Melo e do Marcelo, o buraco no meio de campo. Não era tão difícil para enxergar isso. Mas o Diniz escalou esse time aqui e tem gente que aplaude, né? E depois reclama. Aí vamos para o segundo tempo. E aí o Fluminense acerta as mudanças, tá? O Diniz, ele tira o John Kennedy, não estava fazendo uma boa partida, nem ajudava e nem muito ofensivamente para o Fluminense. Não teve muita posse de bola no primeiro tempo, não amassou o Internacional, muito pelo contrário. Então não estava sendo muito eficiente, muito importante na partida. O Ganso, uma nulidade para marcar e para defender, tinha que ter começado no banco de reservas. E o Felipe Melo, que para mim estava machucado, com dor, cara de expressão, nervoso, errando tudo. Saiu os 3 que estavam menos importantes no Fluminense no primeiro tempo. O Diniz acertou as mudanças do intervalo, que aí ele veio com o Marlon, Alexandre e o Guga, né? Ele ainda morreu com uma substituição na mão, né? Enfim. Então assim, ele acertou o time com 10 em campo, com 9 na linha e 1 no gol, com 10, né? Ele acertou o time mais do que quando ele estava com os 11 no primeiro tempo. Por quê? O Alexandre, ele veio para ajudar o André, né? Um meio de campo com gás, que deu mais dinâmica. Então o Alexandre jogou por ele e pelo Ganso. Então igualou o time, né?
O Marlon entrou bem. O Marlon não fez uma boa partida contra o Vasco. Estava bem contra o Atlético Paranaense, deu mole lá no golzinho do Vitor Roque no final do contra o Atlético Paranaense contra o Vasco. Ele deu mole no primeiro tempo, né? No gol do Praxedes. Mas ontem ele entrou bem. O Marlon ontem entrou firme. Então a galera mistura muito. Ah, o Marlon é horroroso. Não, o Marlon não é horroroso. O Marlon tem uma carreira muito legal na Itália. Ele não estava muito bem no Fluminense, mas ele fez algumas partidas boas, algumas ruins, mas ele não é horroroso. E ontem ele entrou muito bem, tá? Se diga de passagem. Ele é um zagueiro e que eu acho que ele tem muito mais a contribuir, né? Hoje, ele jogando o que jogou o segundo tempo de ontem, né? Do que o Felipe Melo. O segundo tempo de ontem. Estou sendo específico. Do que o Felipe Melo. E o outro que entrou foi o Guga para compensar o Samuel Xavier, e o Guga fez uma boa partida. Achei o Guga, né, interagido com a partida, no calor da partida, o Guga entrou bem, né? E também assim melhorou, o Fluminense teve mais equilíbrio. E o Internacional, antes da substituição, estava muito bem. Fez um gol pela nossa felicidade. O Mercado toca sem querer com a mãozinha assim, né? Eu acho que ali foi muito mais azar do Mercado do que interferência, porque eu acho que tocou muito de leve na mão dele, tocou na mão esquerda, mas assim, a bola teria aquela mesma direção. Não foi sorte do Fluminense, azar dele. E depois eles fizeram o segundo gol, né? O René, que já tinha feito um cruzamento na cabeça do Malho no primeiro tempo, achou um passe pro... eu não sei para quem foi, né? Pro Valência, mas bateu na perna do Valência e sobrou para Alan Patrick, que deu um come de corpo no Marcelo e fez um golaço. Alan Patrick, para mim, o melhor do Internacional. O Marcelo passou igual a vaca batida. Mas ali não vou criticar o Marcelo não, porque ali, meu irmão, é muito mais mérito do Alan Patrick do que o Marcelo ter, né, falhado. Porque ali qualquer um poderia ter tomado aquele come. O Marcelo, o Nino, o André, qualquer um, o Alexander, né, o Baresi, qualquer um, o Maldini, qualquer um ia tomar um come daquele, porque o Alan Patrick fez um golaço, tá? Então assim, muito mais mérito do Inter e do Alan Patrick do que falha do Marcelo no segundo gol. No primeiro gol foi falha do Marcelo sim, junto com o Keno. E um buraco aqui na direita, né, pela expulsão do Samuel Xavier. E aí o Internacional fez o 2-1. E pela nossa sorte, aí entrou o Kudê, dando uma de pardal também no segundo tempo, fez umas besteiras lá, que o Internacional fez o gol em 64 do segundo tempo, mais ou menos aí, né, aos 19 do segundo tempo, 20 minutos, e aí o Internacional quis sentar no resultado. Aí ele tirou o Alan Patrick, o melhor deles, né, tirou o Arangues, botou o Bruno Henrique, para mim um volante mais paradão. O Arangues é muito mais jogador, vai e vem, o Arangues é muito mais. Tirou o Johnny, né, no intervalo, já tinha esquecido disso, botou esse Rômulo aqui por causa do amarelo do Johnny. O Johnny estava fazendo uma boa partida no primeiro tempo e caiu um pouquinho o Inter também com esse Rômulo aqui. Tem uma diferença técnica grande entre os dois. E aí o Inter caiu muito depois do gol do Internacional, do 2-1, caiu com essas substituições. Sorte nossa que o Kudê nos ajudou, tá? Galera do Inter, o Kudê também errou também. Se o Diniz foi um pardal no primeiro tempo, não vou falar que foi pardal, mas ele foi, né, bastante bacana com o Fluminense no segundo tempo. Aos 20 minutos do segundo tempo ele faz substituições, 20 e poucos minutos, né? Quase chegando aos 30, e o Fluminense cresceu. O Fluminense cresceu mesmo com um a menos. A torcida voltou, né, ao clima ali de novo, vamos, que a torcida baqueou quando tomou 2-1. Né? Ontem foi uma montanha-russa de emoções a torcida do Fluminense. Estava contente com 1-0, depois se baqueou com as ofensivas do Inter, aí depois ficou mais triste ainda com o Samuel Xavier, depois ficou triste com o gol do Mercado, aí ficou alegre de novo que o Mercado teve um gol anulado, aí depois ficou triste que o Alan Patrick fez o 2-1 e depois ficou alegre de novo porque o Fluminense começou a apertar, a torcida sentiu que o Inter recuou demais, e aí o Arias foi importante mais uma vez, roubou a bola aqui, né? O René deu escanteio pro Fluminense. O Arias bateu, o Nino desviou e o Cano, sendo o Cano, né? O Cano tem que jogar na área. Eu não esqueci de falar isso, porque o Cano, quando joga no 4-2-4, o Cano volta muito para poder ajudar na armação.
E quem fica muito lá na frente é o John Kennedy. E entre o John Kennedy e o Cano em finalização, eu sou muito mais Germán Cano. Não é isso, galera? Né? O John Kennedy é um menino que está evoluindo, que vai ser um bom jogador, mas eu não sei se ele vai ser no nível do Germán Cano em finalização. Pode até ser melhor em outros aspectos, mas em finalização eu acho que não. Tá? Então o Germán Cano na área é letal. 2-2 Fluminense. E conseguiu um empate que para mim, pelas circunstâncias, foi um bom resultado. Se antes da partida você me fala, Alex, 2-2 com o Inter, tô fora. Tá louco? Para decidir no Beira-Rio, tô fora. Mas se você me fala, Alex, 2-2 nas circunstâncias do jogo, bom resultado, o Fluminense está vivo, o Cudê nos ajudou, o Internacional foi covarde no final do segundo tempo, jogando para trás, foi covarde sim, porque esse é o Fluminense com 1 a menos, o Internacional. O Fluminense ia para dentro de toda maneira contra o Internacional, como fez contra o River Plate, que estava 2-1 e depois da expulsão fez mais 3 gols, e o resultado terminou 5-1. Então assim, é bom pra gente que o Cudê foi covarde a partir dos 20 e poucos minutos do segundo tempo, tentando segurar o resultado. O Fluminense empatou e o jogo está aberto. Agora, eu fico muito mais preocupado com as declarações do Diniz, que eu vou botar só esse ponto aqui para vocês verem, do que o placar em si, do que decidir no Beira-Rio. Porque ele não observou o jogo, porque o Diniz, eu vou fazer uma observação depois dessa declaração, o que eu acho dele. Vamos ouvir aqui rapidamente. Boa noite, Diniz. Boa noite, Cano. Thiago da Band. Diniz, a escalação hoje até surpreendeu alguns de nós que estávamos esperando o time do Fluminense. Você veio com o Ganso e também com o Kennedy. A gente esperava que talvez você viesse com o Alexander. Queria que você explicasse um pouco dessa estratégia do início do jogo. E se me permitir para o Cano também, é artilharia. São 11 gols agora na Libertadores. Você até abriu uma certa vantagem do segundo, que é o Paulinho do Galo, com 7. Como é que você vê isso, abrindo bastante essa vantagem, mais uma artilharia na carreira? Primeiramente ele fala com o Cano, né? Muito. Vocês podem ter ficado surpreso, mas não deveria, né? Porque a gente jogou com o John Kennedy e o Cano lá contra o Olímpia, jogou aqui contra o Olímpia também, então era uma das possibilidades. Podia estar jogando com ele, eu sei com o Alexander. Talvez se o Alexander tivesse jogando, vocês iam falar que era surpreso porque alguém não jogou. Não gosta de ser questionado, né? O Alexander ia entrar. Então não teve. O critério foi o melhor time que eu achei que era para iniciar o jogo. Eu achei que correu tudo bem, se não tem a expulsão. A gente, não que o Alexander não possa jogar, a gente podia ter outra formação, mas era uma formação totalmente coerente com aquilo que o Fluminense tem apresentado e jogado nas últimas partidas, quando a gente tem todo mundo à disposição. Então, galera, o Diniz, ele fala aí, né, sobre que assim, o repórter vai questionar quando perde e quando ganha, ninguém ia falar nada. E ele sempre faz a mesma coisa. É um tipo de técnico que não aceita crítica, só aceita elogios. E muitas das vezes, às vezes um repórter que depende do trabalho e sabe que hoje em dia a assessoria de imprensa de clube, né, frita, né, um repórter que faz perguntas corajosas e objetivas, porque a torcida quer ouvir aquela pergunta. Independente da resposta, a gente vai saber o que o cara vai responder. É o direito do Diniz responder o que ele quiser. Mas o repórter tem que fazer a pergunta certa. E foi uma pergunta certa do Thiago. E o Lessa também faz, mas assim, muitas das vezes ele não gosta, né? Aí ele fala que o repórter e tal só criticou porque o Fluminense empatou, isso, aquilo, outro, papapá, o Fluminense perdeu, se ganhasse não faria isso. Diniz, com todo respeito, isso aí é arrogância. Porque assim, antes da partida, qualquer torcedor que conhece bem o Fluminense, não é a galera aí da mídia tradicional, que só fala de dois times aí o dia inteiro na TV, ou da torcida oba-oba, que só quer saber se ganhou ou perdeu. A torcida que acompanha o Fluminense, que analisa mesmo com calma, sem um clubismo, ela sabe que o Fluminense nessa escalação contra o Internacional era muito perigoso. E o que ele falou tem razão. Você não colocar o Alexander, um menino que está jogando pra caramba, voltou a jogar bem, em detrimento de Felipe Melo, Marcelo e Ganso e companhia, né, os veteranos juntos, você não quer ser questionado e você acha que é normal, Diniz, que o Fluminense só foi prejudicado por causa da arbitragem, que fez uma boa partida, principalmente no primeiro tempo. Isso, galera, me deixa muito mais preocupado, essa arrogância e essa falta de humildade para analisar, porque ele sabe muito bem que não foi isso.
do que o resultado em si. O empate, para mim, nas circunstâncias, foi um bom resultado. Nas circunstâncias, foi um bom resultado. E que a gente pode muito bem chegar lá no Beira-Rio e ganhar o Inter. A gente tem time para ganhar qualquer time em qualquer lugar aqui da América do Sul. Entendeu? Agora, essa petulância, essa arrogância do Diniz, ele vai continuar com o mesmo time, galera. Ele vai botar Felipe Melo lá, ele vai botar Ganso, ele vai botar Marcelo. Vocês têm dúvida? Agora, eu estou falando isso antes para depois ficar na conta dele isso aí. Né? A gente vai ficar mais 15 anos para guardar uma final, uma semifinal de Libertadores? Por causa de arrogância, por causa de projeto pessoal, por causa de estrelismo. Cadê o presidente? Cadê? Depois a gente tem que falar, porque o organograma do Fluminense é o presidente, ele é vice de futebol, ele é diretor de futebol, ele é tudo. A gente vai perder essa semifinal para o Internacional por causa de arrogância, por causa de mal escalação. A gente tem as peças, a gente sabe jogar futebol, respeitando o Internacional, que é um bom adversário, mas a gente viu ontem que não tem nada demais. Mas tem um técnico do outro lado que é técnico de futebol, que sabe analisar. Em detrimento de jogador estrela, o cara tira, como o Dorival lá tirou lá o James Rodrigues, tirou lá o Luciano, nem botou o Pato no banco, para poder jogar contra o Flamengo, para poder ser objetivo contra o Flamengo, ter estratégia. Então, galera, eu estou muito preocupado com o Diniz lá contra o Internacional. Tomara que ele tenha um chá nessa semana, chá da humildade, e que ele venha cair. Se botar esse time aqui contra o Internacional lá, vai ficar muito difícil pra gente. Muito complicado. Agora, se ele escalar o time correto, a gente tem total chance de sair de lá com a classificação para a final. Mas antes, fica dito aqui, se ele escalar esse time aí que ele botou no primeiro tempo, se for eliminado é na conta dele. A torcida do Oba-Oba, que levanta a camisa e roda a camisa, vocês aí prestem atenção, para depois não ficar chorando. Depois dizer que a gente é pessimista, que a gente só quer falar mal. Não, a gente está analisando, a gente está sendo racional, né, para depois a gente poder colocar nossa emoção para fora. Eu sou tricolor igual a todo mundo, eu quero muito que o Fluminense seja campeão, mas tem que ter planejamento. Do outro lado tem uma equipe também que quer chegar na final. Beleza, galera? Então aí deixa o seu like aí, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí e saudações tricolores.